Vamos começar pelo princípio mais importante do direito penal, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem uma máxima em latim que é nullum crime sine previa lege. Putz, o que significa isso? Vamos com calma. Significa que não há crime sem uma lei anterior que o defina. Inclusive, é o que está escrito no texto da lei. Tanto no Código Penal quanto na Constituição Federal, esse princípio está positivado. Esse princípio é aquele que estabelece que uma determinada conduta humana ela só pode ser considerada crime se houver uma lei anterior a ela que a defina como crime. Então vamos ver como que esse princípio está disposto na Constituição Federal e no Código Penal. Na Constituição Federal, ele está no artigo 5º, inciso 39, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No Código Penal, ele está no artigo 1º, tamanha importância desse princípio, é ele que abre, ele que inicia o Código Penal, que também é o mesmo texto da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, do princípio da legalidade, nós extraímos isso, que não há como uma conduta humana ser criminalizada, ser atingida pelo direito penal, ser punida, sem que exista uma lei prévia para definir aquela conduta como uma conduta criminosa. Para entender um pouco mais desse princípio, a gente precisa remontar ali a história de quando não havia Estado democrático de direito, não havia ali o direito constitucional e os estados eram governados por soberanos absolutistas. Então, o que acontecia? Nesses estados, o soberano definia quais as condutas eram consideradas crimes e aplicava a pena que tinha ali na cabeça dele. Então, para evitar esses abusos do Estado, para conter a atuação estatal, o direito constitucional e o direito penal trouxe esse princípio de que, para que alguém seja punido, deve existir uma lei anterior definindo aquela conduta como crime, senão não é possível punir aquela pessoa, não é possível criar um crime para prejudicar alguém específico, é uma base do Estado democrático de direito. Do princípio da legalidade, nós extraímos dois princípios, que são também de suma importância e estão dentro ali no bojo do princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal. Então vamos esmiuçar no estudo do princípio da legalidade esses dois princípios. O princípio da reserva legal é basicamente isso. Somente a lei pode considerar determinada conduta humana como um crime e trazer uma pena para essa conduta. O Guilherme de Souza Nucci, ele define a reserva legal da seguinte maneira: somente pode considerar crime determinada conduta caso haja previsão em lei. O mesmo se pode dizer em relação à pena. O termo lei, nesta hipótese, é reservado ao sentido estrito, ou seja, uma norma emanada pelo Poder Legislativo dentro da sua esfera de competência. Então, o que o Guilherme Nucci explica para a gente? Que a lei em que o princípio se refere, ela é uma lei em sentido estrito. O que isso significa? Que somente a lei editada, debatida e levada para a sanção presidencial pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, pode definir uma conduta como crime. Por que é importante a gente entender isso? Porque existem outros diplomas normativos que têm força de lei. Por exemplo, a medida provisória do presidente da República ou um decreto do presidente da República. Esses diplomas normativos não podem criar crimes, eles não podem criminalizar condutas pelo princípio da reserva legal, porque o princípio da reserva legal ele é muito claro ao dispor que somente uma lei em sentido estrito, pode criminalizar condutas. Também é por conta do princípio da legalidade e da reserva legal que se proíbe a analogia em mala partem. O que é analogia em mala partem? Na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, na LINDB, nós estudamos que a analogia é uma forma do magistrado resolver alguns conflitos
que ele não encontra resolução na lei escrita e positivada. No direito penal, a analogia também pode ser utilizada, mas nunca para prejudicar o réu. Por quê? Porque o princípio da legalidade exige que a lei seja clara o suficiente para definir determinada conduta como crime. E o magistrado não pode utilizar uma lei e fazer uma analogia para punir uma conduta que não está prevista naquela lei. É por isso que, se você observar, a partir do artigo 121 do Código Penal, que é o que define as condutas consideradas crimes, você não vai ver ali, assim, por exemplo, não pode matar. Não, por quê? Porque o princípio da legalidade exige que o texto seja claro ao definir a conduta criminosa. Então, é uma definição. Artigo 121 vai estar lá assim: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Entendeu? Então, por que é escrito matar alguém e não pode matar? Porque ele tem que definir a conduta. Matar alguém é uma conduta. E ela está definida e assim ela pode ser atingida pelo direito penal. Já o princípio da anterioridade da lei penal, que também é extraído do princípio da legalidade, é aquele que diz que não basta que a conduta esteja determinada, esteja positivada na lei, para que a pessoa possa ser punida por ela. A lei tem que ser anterior ao fato criminoso. Ou seja, se uma nova lei classifica determinada conduta como crime, essa lei não pode punir quem já praticou essa conduta antes dela ser criminalizada. Então, a lei penal ela não retroage no tempo para atingir fatos passados. Nós trataremos um pouco melhor disso na próxima aula, que é a lei penal no tempo, onde nós vamos falar do princípio da irretroatividade da lei penal, que também está dentro do princípio da legalidade. Porém, há uma pequena exceção a esse princípio da anterioridade da lei penal. Qual que é essa exceção? É a lei mais benéfica. Quando uma lei ela for melhor, ela melhorar a situação do réu, essa lei ela pode retroagir para atingir fatos passados e beneficiar aquele réu, tá bom? Então vamos exemplificar para a gente entender melhor tanto o princípio da legalidade quanto os dois princípios que são desdobramentos dele, que é o princípio da reserva legal e da anterioridade da lei penal. Então vamos ao primeiro exemplo, tratando-se do princípio da reserva legal. Então vamos supor que caia a seguinte questão na sua prova. Suponhamos que por conta do aumento de atropelamentos, acidentes com pedestres, o governo federal ele resolve editar uma nova lei que puna com prisão de 2 semanas o pedestre que atravessar fora da faixa. Então faça esse exercício mental. O governo vai criar uma lei que vai punir com 2 semanas de prisão todo pedestre que atravessar fora da faixa de pedestres. O presidente da República, pensando na celeridade, em criar essa lei logo, porque tem um grande número de acidentes, ele vai lá e edita uma medida provisória determinando de imediato que seja aplicada essa pena aos pedestres que descumprirem essa norma. A medida provisória ela foi publicada em 1º de janeiro de 2021, certo? João, um cidadão comum, desatento com essas discussões das mudanças legislativas, ele vai atravessar a rua da casa dele e ele passa fora da faixa de pedestre no dia 3/1 de 2021, ou seja, depois da edição dessa medida provisória. O João pode ser preso, ele pode cumprir essa pena de 2 semanas por essa conduta? Então preste atenção como que você vai resolver um exemplo desse se cair na sua prova. Vamos separar algumas informações. Primeira, qual foi o diploma normativo que criminalizou a conduta? Foi uma medida provisória do presidente da República. Segundo, quando foi lançada, quando foi publicada essa medida provisória? No dia 1º de janeiro de 2021. Terceiro, quando que o João atravessou fora da faixa? No dia 3 de janeiro de 2021. Então, com essas informações, nós vamos tentar resolver essa questão. A resposta da questão é não. João não pode ser punido por essa nova lei. Mas espera aí, Renan, você falou para mim que a lei tem que ser anterior ao fato. A lei é do dia 1º e o João atravessou no dia 3. Por que o João não vai ser punido?
Preste muita atenção nos dados que o exemplo te dá. Porque o que determinou que aquela conduta era um crime? Uma medida provisória do presidente da República. E lembra que o princípio da reserva legal fala lei em sentido estrito. Então, medidas provisórias e outras determinações legais não podem criar crimes. Logo, como não foi uma lei editada pelo Poder Legislativo, João não pode ser punido. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo, para falar da anterioridade da lei penal. Então, vamos continuar aí no caso do João para ficar mais fácil da gente entender. Então, o João atravessou a rua no dia 3/1 de 2021, só que dessa vez não foi o presidente da República quem editou essa lei. O Congresso Nacional debateu essa lei, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela foi promulgada pelo presidente em 5/1 de 2021 e ela entrou em vigor em 10/1 de 2021. E no dia 3/1 de 2021, o João atravessou fora da faixa. A vizinha do João, fofoqueira, que não gostava dele, foi lá e ligou para a polícia e falou: ó, tem uma lei aí que fala que não pode atravessar fora da faixa. No dia 3, o João atravessou fora da faixa. A polícia vai lá, prende o João é denunciado e processado. O João pode ser punido ou condenado por essa nova lei? Novamente, preste atenção nos dados que a questão te dá. A lei foi aprovada no dia 5/1 e entrou em vigor no dia 10/1 de 2021. Quando que o João atravessou a faixa? No dia 3/1 de 2021. Então, novamente, o João não pode ser preso por essa lei. Por quê? Porque pelo princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal é anterior à conduta de João? Não, a lei penal não é anterior à conduta de João. A conduta foi no dia 3 e a lei é do dia 10, ela entrou em vigor no dia 10. Logo, João atravessou a faixa antes da lei entrar em vigor e por isso ele não pode ser punido por essa nova lei. Tá bom? Então, só para relembrar, para a gente finalizar o princípio da legalidade. O princípio da legalidade define que a lei penal deve ser clara, taxativa, escrita e certa. Não pode haver dúvidas. Ela tem que definir a conduta. Matar alguém, lembra desse exemplo. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, definiu a conduta. A pessoa matou alguém, ela está dentro aí da definição da lei. A lei ela tem que ser anterior ao fato. Não há crime sem lei anterior que a defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ela deve ser uma lei em sentido estrito, ela não retroage salvo para beneficiar o réu e é vedada a analogia em mala parte. Tá bom? Então nós finalizamos o primeiro princípio, que é o princípio da legalidade.